Boa noite a todos. Professor, boa noite a todos. Deixa eu ver aqui, chamar aqui o nosso convidado, professor João Monteiro Neto. Vamos ver aqui. João. Vamos ver aqui. Vamos aguardar aqui o nosso convidado. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, antes de mais nada. Agradecer a presença de vocês. Estamos aqui para falar de um tema. Muito, olha aí! Coisa boa! Seja bem-vindo, amigo! Estava aqui dando boa noite aí aos nossos amigos que estão entrando. Esses que estão entrando, por favor, já chama mais 5 amigos, já vão chamando, e joga aí coraçãozinho para nós, não é, professor João? Tudo bem, Beth? Você me ouve bem? Tudo ótimo, maravilhoso. Graças a Deus. Bem. Toda essa situação que a gente está vivendo, a gente está conseguindo levar. Tá bom o áudio? Tá bom o áudio? Tá dando para ouvir? Legal? Tá. Então vamos lá. Antes de dar início aqui, né, a esse tema tão importante, eu estava falando exatamente com os amigos, professor João, referente a um tema que eu diria assim, que está na moda, né? É um tema bastante atual, que todos ainda têm muitas dúvidas, que eu acredito que agora que os nossos empresários ou as pessoas físicas, ou as pessoas, seja de direito público, seja de direito privado, elas começaram a despertar para a importância ou para a obrigatoriedade com referência à sua implementação. Então parece que todo mundo está... eu vou usar aqui um termo, mas meio que louco. O que é que eu faço? Como fazer? Como implementar? Essa sensação que a gente tem. Mas antes de darmos aqui início, eu gostaria aqui de apresentar o amigo. Antes de mais nada, gratíssima pela presença, uma honra, né? Tê-lo para discutir, debater sobre o tema da Lei Geral de Proteção de Dados, os seus desafios e suas oportunidades. O nobre professor João Araújo Monteiro Neto, meu predileto amigo, ele é PhD em Direito pela Universidade de Kent, Reino Unido. Ele é mestre especialista em Direito pela Universidade de Fortaleza. Ele é professor da disciplina de Direito da Tecnologia da Informação, do curso de Direito da Universidade de Fortaleza. Foi pesquisador visitante da Annenberg School for Communication na Universidade de Pensilvânia, ex-pesquisador nível 2 no Information Policy and Governance da Universidade de Malta, advogado especialista em dados, tecnologia e inovação e consultor em gestão e proteção de dados pessoais. Nossa Senhora, eu só... Eu assim, né, com um currículo desse, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Só a apresentação já basta, né? Não, parabéns. Pois está dada aí a palavra, por favor, professor João. Pode aí dar início à nossa abertura aí referente a esse tema. Perfeito. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite. Eu acho que é um tema extremamente relevante. Eu acredito que, mais do que está na moda, Beth, eu acho que é um tema importante para a gente enquanto sociedade, para as empresas enquanto negócio. Né? Perfeito. Olhando aí numa perspectiva de promoção do direito à proteção de dados e promoção do direito à privacidade, que todo cidadão hoje em dia precisa ter, ao mesmo tempo que as instituições passam a ter a necessidade de cumprir uma obrigação regulatória muito forte, que é estabelecida por essa lei e traz para dentro do cenário da atividade negocial, qualquer que seja, assim como a gente tem várias obrigações financeiras, tributárias, contábeis, obrigações agora obrigações relacionadas a como os dados pessoais são tratados. Então, é um tema que faz parte do meu
dia a dia acadêmico já há um bom tempo, do meu dia enquanto profissional, né, desde que voltei para cá, digamos assim, lidando com esses processos diariamente. Então, hoje mesmo, antes de sentar aqui para a gente discutir, estava conversando numa sede de um dos nossos clientes sobre a necessidade de avançar algum dos processos, porque uma das coisas que a gente vai ver sobre os desafios e as oportunidades é que vão existir diferentes velocidades de adequação ao que a lei estabelece. O conjunto de obrigações. E antes de começar a falar sobre a minha perspectiva, deixar o pessoal bem à vontade aí para poder fazer pergunta, né, Beto? A gente combinou que a gente vai caminhar de uma forma bem leve. É o momento da gente interagir, né, da gente trocar aqui conhecimentos, né? Estamos aqui para todos nós aprendermos um pouco, né? E antes de mais nada, aqui dar o boa noite a todos os profissionais da contabilidade, aos empresários da contabilidade, né? Para quem não me conhece, sou sou assessora jurídica do Conselho de Contabilidade. Agradecer demais e parabenizar o Departamento de Desenvolvimento Profissional, onde está à frente nossa vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, Augusta Barbosa, que também está colocando esses debates e trazendo mais perto os nossos profissionais para temas tão importantes. Então, isso aí realmente é de si, vamos dizer assim, fazer essa referência, né? Gratificante para todos nós. Então, a gente aí dá início e, por favor, qualquer pergunta, fiquem à vontade aí, quem está participando aí do nosso bate-papo dessa live. Então, vamos lá, para poder a gente não perder muito tempo, né? Eu gostaria, Beth, de colocar de forma muito clara que, antes de qualquer credencial acadêmica sobre o estudo da matéria, eu tenho trabalhado com isso nos últimos 2 anos em vários processos de adequação, nos mais variados setores. E um dos que me chamou mais atenção, muitas vezes, é a falta de percepção de alguns setores estratégicos, como o próprio setor da contabilidade, da contabilidade, da advocacia, também de forma muito clara, de se adequar ao que a legislação estabelece. Se adequar no sentido de aproveitar as oportunidades que esse processo de adequação pode trazer para o negócio do contabilista ou para o negócio, por exemplo, do profissional do direito. Porque ele, quando atua no ecossistema da Lei Geral de Proteção de Dados, na maioria esmagadora das vezes, ele vai desempenhar uma atividade que a gente vai designar de operador. Certo. Ele trata os dados pessoais obedecendo a um contrato que ele fixou com outra pessoa. Aquela outra empresa ou aquele outro grupo empresarial, ele contrata aquele escritório de contabilidade para fazer o tratamento de algum desses dados pessoais. Ok, e quem está contratando seria justamente o controlador. Na maioria esmagadora das vezes, sim. Então, nesse cenário, se eu já sou um escritório que estou adaptado à Lei Geral de Proteção de Dados, muito provavelmente eu terei um diferencial competitivo. Porque as grandes empresas ou os outros que estão usando do meu serviço, quando iniciarem o seu processo de adequação, eles vão fazer a primeira pergunta: quem são os meus fornecedores? Para quem trata dado pessoal para mim? Será que essa pessoa já está adequada ou não? Isso é algo que a gente está fazendo constantemente. No processo de adequação, quando você passa da primeira etapa, que é fazer um diagnóstico, entender o que é que a empresa cumpre ou não da legislação, você começa a tomar medidas corretivas. Perfeito. Uma das medidas corretivas é tornar mais claro, do ponto de vista legal, qual é a relação entre controlador e operador. Eu vou lhe dar um exemplo bem concreto. Algumas das primeiras atitudes que a gente teve com algumas empresas que a gente assessora, quando a gente termina de mapear a atividade envolvendo os dados pessoais, RH, financeiro, tributário, é entrar em contato com o escritório de contabilidade. Olha, a gente precisa fazer alguns ajustes. Porque há um fluxo de dados pessoais aqui que não está muito claro. Certo. Então, e talvez a grande oportunidade que os escritórios tenham hoje, as empresas de contabilidade, sejam se antecipar. Em vez de receber essa demanda dos clientes, apresentar para os... Olha, você
com relação à minha atividade, eu já estou adequado. Eu já estou cumprindo o que a lei estabelece. Isso, então, quer dizer, João, que isso no mundo da concorrência, da competitividade, que a gente poderia falar, então os nossos empresários da contabilidade se adequando à LGPD estariam bem mais à frente, oferecendo um plus, um algo mais que muitos, né, não ainda se adequaram. Então, isso favoreceria, isso seria não um desafio, seria mais dentro da questão da oportunidade, né? Eu vou até colocar, porque a gente colocou na live desafios e oportunidades, mas eu enxergo tudo primeiro pelo âmbito da oportunidade, depois eu vou falar um pouco dos desafios. Então, essa oportunidade... aquilo que é bom, né? Primeiro você fala o que é bom, depois você esmaga. A gente mostra quais são as dificuldades, para poder dizer que não é tão fácil. Né? Não. Então, quando eu falo desse cenário que você está falando aí de ser um diferencial competitivo, a gente observa isso em outros segmentos. Né? Então, várias empresas, e a gente vivencia isso na prática, que são operadores como empresas da área de tecnologia. Né? Então, a gente está falando de empresas que muitas vezes desenvolvem atividades de apoio na área de tecnologia, com e-mail, provedores de atividades de processamento de dados, por exemplo. Hoje, elas estão correndo para se adequar, porque isso é um diferencial competitivo. Porque o que é que vai acontecer, Beth? Eu já vivenciei essa situação algumas vezes. Vamos pegar um exemplo concreto. Uma empresa ela vai contratar um software de CRM para gerenciar os seus clientes. A primeira coisa que a gente orienta hoje é fazer uma due diligence. Pergunte se essa empresa, se esse software tem uma política de privacidade. Se esse software, se ele tem um encarregado de proteção de dados pessoais, essa empresa. Verifique se ele tem alguma coisa de segurança. Porque se não tiver, não contrate. Vá procurar alguém que já tenha, porque vai lhe dar uma dor de cabeça a menos. Quando você faz essas perguntas, João, você dificilmente tem um retorno dizendo sim, tenho. A depender do ramo e do nível do empresário ou da atividade econômica, você sabe que está mais longe ou difícil de se alcançar todas essas situações que você está colocando aí, né? É como eu estava lhe falando, depende muito de quem observa, ou da forma como ele observa o que a lei traz. Né? Se a gente olha do ponto de vista de qualquer tipo de gerenciamento de projeto, basicamente existem algumas divisões que vão dizer os projetos eles vão ter projetos de oportunidade de melhoria, ou seja, eu procuro melhorar o negócio, e tem outros que são, como a LGPD, muita gente enxerga que é um projeto regulatório. Eu tenho que fazer porque eu cumpro a lei e pronto. Se você observa esse projeto da LGPD, não só como regulatório, como algo que pode lhe trazer melhoria, oportunidades, você tem uma percepção diferente. Eu te digo isso porque, por exemplo, há aproximadamente 1 ano e meio atrás, a gente foi procurado por um cliente que tinha essa visão. E hoje ele já está tendo vantagem porque ele está adequado e em algumas licitações esse tópico começou a aparecer. Porque o órgão público, como tem uma velocidade diferente de adequação, por conta de recurso, expertise, o que é que ele vai fazer? Eu vou começar a cobrar nas minhas licitações que quem vai me ofertar determinado produto ou determinado serviço que envolva dado pessoal já tem que estar adequado à LGPD para eu ter uma dor de cabeça a menos. É uma oportunidade de aproveitar o que a lei está trazendo para justamente ter um diferencial competitivo. E sair na frente, né? Com certeza. E no caso aí, João, o que é que você denota da LGPD no que diz respeito à implementação? Quais são as maiores dificuldades por você encontrada nessas assessorias que você faz? Eu tenho aqui três formas diferentes de enxergar essas dificuldades, né? Ou esses desafios, digamos assim, esse caminho que vai ser perseguido. Antes de falar desses três, eu vou lhe dizer qual é a principal angústia de todo mundo, do ponto de vista da prática. Nós deixamos tudo para a última hora. Foi. Então, a lei que tinha uma vacatio legis relativamente longa. 2 anos, né? Deixar bem claro aí para todos que estão aqui nesse ambiente, né? A gente pagou para ver, né? Como se diz na linguagem esportiva, eu vou pagar para ver o que vai acontecer. E agora, surpreendentemente, a lei que estava, mais uma vez, sendo planejada para ser adiada para o ano que vem, por conta da pandemia e de uma série de outros fatores, acabou entrando em vigor.
E a gente pode até pensar de uma forma, tentar tirar o corpo fora e dizer, olha, a lei entrou em vigor, mas as punições não estão valendo. As punições não estão valendo do ponto de vista da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Mas se for uma relação consumerista, eu posso ter a aplicação de algumas regras por conta da legislação do consumidor. Perfeito. E o que é mais assustador ainda, existe um componente que é o de judicialização. Né? E o professor Eduardo Reis Girão estava aí, professor de responsabilidade civil, sabe que havendo o causal gerar de um prejuízo, seja material, seja moral, em virtude do tratamento inadequado, haverá a possibilidade de judicializar e solicitar aí alguma reparação, como aconteceu há alguns meses atrás, com o caso de uma construtora que compartilhou os dados de forma inadequada. Então, João, a gente pode dizer então que a questão da sanção não é só advinda da própria LGPD. Então, quem comete qualquer ilícito no decorrer da sua atuação contrária à LGPD poderá responder em outros âmbitos, que não só administrativamente frente à LGPD, frente à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Com certeza, Beth. E assim, tem um ponto que para mim é crucial, que começa a ganhar uma certa relevância no cenário brasileiro, que é do abalo reputacional. Ou seja, não é só o prejuízo financeiro, mas imagine você que está há 10, 15 anos no mercado, construindo com muito suor, com muito trabalho, toda a sua imagem de que é um profissional seguro, que é um profissional tecnicamente capacitado, mas por um pequeno vacilo de segurança sofre um vazamento de dados, ou o que é pior, do ponto de vista da atividade, do meu ver, da atividade da contabilidade. Né? Sofre um ataque de ransomware. Seus dados são sequestrados, é tudo criptografado, você não consegue funcionar, você perde a categoria da disponibilidade. A sua empresa vai parar. E aí, como é que você vai se recuperar? E retomar toda essa credibilidade no mercado, olha aquela coisa, né? A gente, para chegar lá, é um caminho muito longo. Mas para lhe derrubar, é num momento, exatamente uma atitude que você comete dessa forma, já lhe coloca em risco, né? E realmente essa é uma observação muito importante, muito séria, João, feita por você. Isso é Aí deixa eu lhe colocar aqui algumas coisas para poder a gente ter a resposta agora do que você tinha me perguntado dos desafios. Tá. Que a minha ideia era falar das oportunidades, a gente já pincelou aqui, que é um diferencial competitivo, pode abrir novas oportunidades de negócio. Eu vou muitas vezes ter a possibilidade de melhorar meus processos, porque eu começo a ver muita coisa em duplicidade, muita coisa que está sendo feita de forma errada. Aí a gente vai falar dos desafios e depois eu vou falar de algumas dicas práticas de como começar a se adequar. Opa, eu acho que é uma mensagem mais isso aí é interessante, o pessoal vai gostar, né? Viu, João? O pessoal vai gostar, são dicas. Vamos sair do plano só das ameaças, digamos assim. É verdade, vamos relaxar. No caminho, isso. Quando a gente fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o que se escuta muito e o que se lê muito são, digamos assim, abordagens muitas vezes setorizadas da lei. Tá? Você vai ter uma vibe aí muito legal, ou seja, resolve tudo com legal, ou você vai ter uma perspectiva de resolver tudo com tecnologia ou com segurança, como se você quisesse, como se fosse fácil resolver todas as obrigações que a lei traz, utilizando uma ferramenta. Elas são elementos importantes, elas facilitam, mas não é uma única forma de olhar. Não dá para você pensar... Eu até estava olhando aqui umas coisas na internet antes da gente começar a conversar, onde tem uma propaganda que diz que você se adequa à LGPD em 24 horas. É muito temeroso, né? Propaganda enganosa, João! Eu acho que até é possível, sabe? Porque se você, por exemplo, anonimizar todos os dados que você utiliza, você não aplica a lei, mas também você não faz nada. Mas você não faz nada também, né? Então... Aí assim sim. O que eu acho, e aí é uma perspectiva, digamos, que vem aí dos 4, 5 anos que eu me dedico a essa atividade academicamente e profissionalmente, é que a lei ela traz muito mais, um impacto muito maior de governança e da
necessidade de mudança de cultura e de processos, compliance, do que só legal, só lá, tecnologia da informação e segurança da informação. E, normalmente, nessa perspectiva, eu gosto de olhar a lei nessas três dimensões, né? Na dimensão do domínio da governança, na dimensão do domínio legal e na dimensão do domínio da segurança. E aí eu vou apontar os desafios e, ao mesmo tempo, eu vou colocando aqui algumas situações de hackeamento desse desafio. Como é que eu posso ir pensando em me adequar para poder ultrapassar esse desafio? O primeiro desafio que a gente tem do ponto de vista de governança é justamente a ideia de que a lei ela indica como uma boa prática, quando você olha para todos os princípios, você tenha algumas estruturas mínimas dentro de qualquer instituição, não é necessariamente contratar alguém, mas criar uma estrutura mínima, um espaço mínimo para se dedicar a essa questão da proteção de dados pessoais. Então, um dos elementos que a gente percebe dessa abordagem de criar essa estrutura está relacionada ao princípio da prevenção. Uhum. A lei valoriza demais a necessidade de tomar atitudes que previnam atividades inadequadas relacionadas aos dados pessoais. E uma forma de trazer esse princípio, que é mais genérico, abstrato, para o elemento concreto é criar um comitê interno de proteção de dados pessoais. Perfeito. Colocar lá pessoas que sejam de diferentes espaços onde eu tenho muito dado pessoal, aquela informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável, como financeiro, como a parte operacional, como a parte que cuida de RH, como jurídico, para aquelas empresas que já são maiores, o compliance, ou o cara que cuida da governança ou dos processos, para a partir daí eles começarem a expandir essa necessidade de ter um espaço de governança. Um desafio é esse, então, João, e a dica é essa. O que você está abordando aí, na verdade, eu poderia dizer ou afirmar que seria uma conscientização de todos aqueles que participam daquela entidade, daquele órgão, daquela pessoa jurídica, vamos dizer assim, no reconhecimento da importância de se adequar à LGPD. Seria um primeiro momento? Eu acho que Beth, esse é um produto. Né? O resultado dessas atividades de governança, de criar esse comitê, de começar essas discussões, de começar a construir os documentos que precisam ser construídos, é que vai levar à conscientização e à realização do que a gente chama como um dos elementos desse processo de adequação, que é o plano de treinamento e conscientização. Produzir, inclusive, as evidências de que as pessoas foram treinadas. Por que eu digo que é um produto? Porque elas vão ser treinadas em quê? Elas vão ser treinadas nas nossas políticas de segurança, nas nossas políticas de proteção de dados. Tudo bem, e quem vai fazer? Quem vai organizar, por isso que eu estou falando de governança, esse processo de feitura desses documentos e de mobilização da instituição é esse comitê. Perfeito. Então eu crio um espaço onde eu discuto as atividades e de lá eu consigo colocar em prática. Okay. Esse é um desafio e é uma boa prática que aumenta o seu nível de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ok. Certo? Junto a isso, a lei exige que você tenha um encarregado de proteção de dados pessoais. Então é bom começar a encontrar alguém na empresa internamente ou externo, como um serviço, que possa desempenhar essa atividade que tem, dentre as múltiplas funções estabelecidas na lei, 3 pontos principais na minha visão. Uma é orientar esse processo de adequação e de, como você colocou, conscientização. 2, fazer uma avaliação das atividades que estão acontecendo, principalmente daquelas que são mais arriscadas do ponto de vista da proteção de dados pessoais. E 3, ser a ponte que vai ligar a empresa aos órgãos de fiscalização, à autoridade nacional, aos órgãos consumeristas e aos titulares. E ao titular dos dados. Vão ter um canal de comunicação com ele. Então essa é a figura que a gente tem dentro dos autores criados pela LGPD, que a gente chama de DPO. Assim como você que tem a sua pernambuquês aflorada, o que eu acho espetacular do ponto de vista
da forma como Pernambuco lida com a sua pernambuquês, né? O fato de ser pernambucano. Eu sou cearense, então eu uso a função pessoal no escritório, que a nossa empresa é chamada DPO, Data Protection Office, o escritório de proteção, mas eu chamo de encarregado, né? O encarregado de proteção de dados, que é esse ator, né? Que é uma mistura aí de um profissional que tem um pedigree, digamos, híbrido, como tudo hoje, né? Uhum. Que tem conhecimentos legais, conhecimentos de compliance, de processos, conhecimentos de tecnologia, que vai tentar aí fazer essa organização de como a empresa trata esses dados pessoais. João, vamos tirar umas dúvidas que muitos questionam a mim. Elizabeth, quem é que pode ser um DPO? Ele precisa ter o DPO, desculpa, João, o encarregado. Você sabe que alguns dizem até o diretor, né? Diretor de proteção de dados, para ficar melhor, né? Isso. Também fica... Especialista, gerente... Chamando... Na verdade, a gente está vendo muito cursos de formação em DPO. Não sei se você já observou, né? Mas a lei, ela não impõe nenhuma, vamos dizer assim, formação, nenhuma qualificação, né? Então, quer dizer, um professor de filosofia, uma pessoa que é formada em filosofia, pode ser um DPO? Pode. Por enquanto, pode. Por enquanto. Vou lhe dizer da minha experiência. Quando eu saí da Inglaterra em 2018, a GDPR estava entrando em vigor. Quem passasse no meio da rua e soubesse falar sobre dados pessoais, eles estavam contratando. Tá? Porque o mercado precisava, as pessoas precisam. Era necessidade. Hoje, apesar da legislação não exigir, o sarrafo subiu um pouco mais, então já se exigem algumas certificações de que a pessoa seja capaz de comprovar a experiência. Mas isso é lógico. Certificações. Isso é lógico. Porque claro. Uma função, cargo que ocupa essa pessoa de tamanha importância. Ela tem que ter um conhecimento muito grande, principalmente na lei. Como é que ela vai ser encarregada se ela não detém, pelo menos, conceitos críticos, conhecimento profundo ou aprofundado, como queiram, referente à Lei Geral de Proteção de Dados? Como é que ela vai fazer essa comunicação, como você mesmo afirmou, entre a própria autoridade, o controlador e o próprio titular de dados? Então, quer dizer, não é uma figura simples. Não é um ator simples dentro da lei. Não, com certeza não é. Mas aí eu vou me permitir divergir um pouco. Porque eu acho que tão importante quanto o conhecimento da lei é o conhecimento de gestão de processos e de projetos. Também, com certeza. Porque concordo com você. A gente precisa mudar muita coisa nas organizações. Uhum. E muitas vezes eu digo isso porque eu fui crítico de uma tentativa de alteração da lei que exigia que para ser DPO se colocasse a expressão tivesse notório ou alguma coisa assim, saber regulatório. Foi revogado, né, João? Isso. Foi revogado. Era para poder puxar a brasa para o lado do pessoal do direito. Mas a gente tem que entender que é uma nova formação profissional. Com certeza. E hoje, Beth, para ser bastante sincero com o pessoal aí, tem umas ferramentas que facilitam bastante a gestão. Inclusive da apreciação de alguns conteúdos jurídicos que a gente acha que são inalcançáveis para quem é fora do direito. Uhum. É um profissional que eu acho que precisa ter muita sensibilidade e percepção do que é que se procura fazer com aquelas informações e se aquilo está adequado ou não com as regras gerais de proteção de dados. Mas eu estava voltando para o DPO. Tá. Então acredito que isso a médio prazo deva chegar aqui no Brasil também a indicação de algumas certificações, como a certificação da EXIM, ou a certificação da IAPP, da Associação Internacional dos Profissionais de Privacidade, ou até mesmo certificações nacionais, como alguns países já estabeleceram. Na Irlanda é uma certificação nacional, aqui no Brasil algumas instituições estão construindo seus processos de certificação. A gente depende muito do que a ANPD vai estabelecer. Perfeito. O que eu vejo é que hoje, nas chamadas de emprego para a função, já se exige um conjunto mínimo de requisitos, né? De conhecimentos. Verdade. Tem que se ter. Então a gente tem esse desafio, Beth, da governança, que envolve aí essas estruturas, mas envolve outras coisas, como você estava, inclusive, comentando, né?
estava falando aí de algumas obrigações que vêm da lei, como de ter... A gente chama aqui de mapa da operação de tratamento. Você precisa saber o que você está tratando. Qual é o dado pessoal que você trata. Você tem que ter um documento que seja capaz de inventariar quais são os dados que estão sendo tratados, para que eles estão sendo tratados, como eles estão sendo tratados. E aqui a gente convencionou chamar de mapa, mas se você olha na literatura estrangeira, você vai ver que eles chamam de rota. Né? Eu só tenho uma pergunta aí para você. Deixa eu ver aqui. João, como o processo de adequação pode ocorrer efetivamente até as próximas eleições no âmbito municipal? Davi, nós já discutimos isso, né, Davi? Acho que Davi é um excepcional pesquisador. Faz parte lá de um projeto que a gente tem no grupo de estudos em tecnologia, informação e sociedade. Acho legal, parabéns. Davi, que vai depender muito de dois fatores, certo? O primeiro, da própria sociedade civil, que é uma crítica que a gente tem que fazer, né? Forçar os órgãos públicos, que têm velocidades diferentes, a adotarem as medidas que são fixadas pela lei. E que também os gestores, isso, né, os gestores compreenderem, né, da necessidade de se adequar. Da importância. Ou, que é o que eu tenho percebido, alguns atores que estão desenvolvendo atividades para os órgãos municipais ou para órgãos governamentais se adiantarem. E a gente chama quase que uma espécie de evangelização. Em vez de esperar o governo me cobrar, eu vou levar para ele o que é que a gente tem que fazer dentro da minha atividade, para poder essa atividade ficar mais segura para mim que estou prestando serviço para ele. Ou então chamar a responsabilidade. Porque eu sou responsável. Chamar a responsabilidade. Exatamente. Então acredito, vamos cruzar os dedos aí, que até a próxima eleição isso esteja no radar. Né? Eu sei que nas notícias e na literatura que estava rolando aí antes da lei entrar em vigor, um dos pontos que se sustentou, né, de que se defendia o adiamento da lei era justamente porque os órgãos eleitorais, a grande maioria não seria capaz de se adequar à LGPD, tendo que organizar uma eleição como está sendo esse ano. O que a gente vê é que alguns espaços começam digamos assim, começam a navegar essa área, alguns espaços públicos. Né? Então, você vê já algumas prefeituras, como Canoas, no Rio Grande do Sul, fez uma licitação nessa área. A Prefeitura de Fortaleza começou a se movimentar em algumas das secretarias. O governo do Estado do Ceará também. A gente tem aí algumas velocidades diferentes, mas acredito que vai acontecer. O governo federal tem avançado, digamos assim, há uma boa velocidade, pelo menos do ponto de vista teórico, com a criação de um comitê, né, que vem expedindo aí algumas informações importantes, mas a gente precisa de muito mais pressão da sociedade para começar a cobrar uma adequação que seja veloz e efetiva. Não adianta nada a lei estar no papel, né, João? A gente tem que dar efetividade a ela, né? Então, tem que a gente mesmo cobrar. Temos alguma outra pergunta ou não? Não, por enquanto não. Ah, tá. Agora, beleza. Como eu estava falando, um dos desafios que a gente tem hoje, talvez assim, o mais chato da gente fazer, é esse registro da operação de tratamento. Né? Fazer um mapinha lá, registrando, olha, nas minhas atividades aqui na empresa, eu trato esses dados pessoais nessa atividade. Como? Meu processo de recrutamento e seleção, como é que faz? Eu descrevo o processo de recrutamento, eu digo quais são os dados que eu utilizo, qual é a base legal, porque no dia que me perguntarem, eu sei o que é que eu estou fazendo. Vai ser um data mapping, é que a gente chama, né, João? O data mapping é uma segunda atividade, né? Eu não ia falar do data mapping porque ele é mais complexo, mas o data mapping é o instrumento que você utiliza para duas coisas. Primeiro, para preencher essa obrigação do que a gente chama de registro da operação de tratamento e também produzir o mapa da operação, onde quando eu olho para a operação, está aqui, o dado entra por aqui, ele é armazenado aqui, ele é transferido para ali. Olha aqui, o nosso querido professor Eduardo Girão está perguntando aí o que é que você achou da indicação para uma indicação não técnica na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Isso aí foi muito questionado, né? Porque todos foram e querendo que realmente a participação dessa autoridade fossem pessoas realmente voltadas à área técnica. A exigência seria essa.
E a indicação não técnica, qual é o teu posicionamento? Eu também gostaria de saber. Boa pergunta, Eduardo, professor Eduardo. Meu amigão, um beijão para você, saudade. Me permita a intimidade aí, né? Eduardo, acho que não surpreende ninguém, certo? Da forma como eu vejo a matéria, não me surpreendeu. Você acha que foi mais política? Foi? Algumas indicações têm, digamos que todos podem, se você for olhar, podem ter aí o que a gente pode chamar de um pedigree técnico, porque todos são da área de áreas associadas à proteção de dados pessoais. Proteção de dados pessoais não, de informação, segurança da informação. Uhum. Talvez a Constituição, né, de como eles vão lidar com o processo de regulamentação que a NPD vai ter, é que vai caminhar, Eduardo, para uma perspectiva de tratamento de dados pessoais, e esse é o meu receio, com um pé na segurança nacional, né, na ideia de regulamentar algumas atividades que possam ser consideradas invasivas. Eu acredito que, para mim, o principal problema, Dudu, não é nem a indicação em si, é a estrutura da própria autoridade nacional, que é construída, muito parecida com a Anatel, e tem aí um pouco nível de, digamos assim, de legitimidade. A minha esperança aí, sendo bastante transparente, é que no outro comitê, no comitê consultivo, onde o professor Danilo Doneda, que talvez seja uma das pessoas que mais entende do assunto no Brasil e no mundo, tenha um papel combativo e mais proativo aí nas atividades de fiscalização do que esse comitê diretor faz. Concordo contigo. Tá certo? Concordo. Mas são cenas do próximo capítulo, Dudu. Aguarde. Então, eu estava falando dessa ideia do mapa, Beth, porque o mapa ele é um instrumento importante para poder eu saber o seguinte, olha, esse dado entrou por aqui, esse dado pessoal entrou por aqui. Ok, então eu estou coletando esse dado aqui. Qual é o controle legal que eu tenho que aplicar? O dado está entrando, eu estou tratando esse dado pessoal, né? Vou fazer o mapa lá, a avaliação. É com base no consentimento, é para cumprir uma obrigação legal, é para executar um contrato, que é consentimento? Então eu tenho que ter aqui o termo de coleta de consentimento antes de coletar o dado. Perfeito, perfeito. Sempre se resguardar. Esse dado trafega pela internet, então vamos utilizar aqui umas medidas de controle, por exemplo. O dado tem que trafegar de forma criptografada. Ou então esse dado ele é acessado por qualquer pessoa lá na recepção do escritório. Não é para ser assim, qual tipo de informação quem está na recepção pode acessar ou não. Perfeito. O mapa me permite uma visão dos controles, e esse é um outro desafio de governança. Criar esses controles aí que a gente pode aplicar. Tá certo? Entendi. Passando aqui para o outro desafio, que é o desafio legal, a gente tem aí, por exemplo, a necessidade, e esse aqui já está em vigor, né? Não adianta nem correr. A lei já está em vigor, eu tenho que ter uma política de privacidade e proteção de dados pessoais. Uhum. Eu tenho que começar a pensar em como elaborar essa política. Certo. Quais são os componentes que essa política tem que ter? Onde é que ela vai estar disponibilizada? Então, a gente precisa, notadamente, pensar em construir as políticas de proteção de dados, as políticas de segurança. Um outro desafio interessante, constituir um canal para que o titular dos dados pessoais possa exercer os seus direitos. Isso é importantíssimo, porque tem que ser sempre, né? Na hora que eu quiser saber, consultar os meus dados, tem que estar à minha disposição. Fazer mudança, qualquer situação, solicitar até o que a gente chama a retirada desses dados também, né, João? Que é um direito hoje do titular dos dados. Isso também tem que estar a postos. Né? Com certeza. O controlador tem que dar todas as garantias e os direitos a ele. Isso é a ideia de eliminação, de anonimização ou de bloqueio, se eu não tenho uma base legal para poder utilizar. E aí é interessante porque a lei fixa um prazo, é menor do que o prazo da União Europeia. E se você não sabe o que você tem, como é que você pode apagar o que você não sabe? Pois é. Como é que eu posso responder para alguém se eu tenho ou não os dados dele, se eu não sei o que é que eu tenho? Por isso que aquela etapa inicial que a gente estava falando, de fazer o registro, ela é importante. João, na verdade, a gente observa que muitas empresas guardam
detêm, retêm, armazenam dados que nem precisam. E quanto mais dados elas retêm e guardam, maior a responsabilidade delas no momento de um vazamento. Elas não têm essa noção, né? Isso é bastante prejudicial. Com certeza, Beth. E eu ainda acrescento aí, não só no vazamento, mas no simples fato de ter a informação. Pois é. Porque se eu trato dado pessoal sem uma base legal, ou seja, quando eu falo base legal, é sem uma sustentação, é se eu não tenho consentimento, é se, por exemplo, eu não estou cumprindo um contrato, se eu não estou guardando aquela informação para exercer um direito, um exercício regular de direito, se eu não tenho legítimo interesse, se eu não tenho, eu estou numa situação de ilegalidade. Perfeito. Que é o que muita gente fala, e eu, assim, sou um defensor disso, trabalho com pesquisa com relação a isso, a inteligência artificial, BI, esse tipo de coisa. Dados são importantíssimos para a inteligência de negócio, dados são extremamente importantes para prospecção, são não o novo petróleo, mas eles são hoje muito mais caracterizados, digamos, como um urânio da nova economia. O urânio por quê? Porque potencializa absurdamente vários tipos de negócio, mas ao mesmo tempo coloca em risco. Se torna perigoso. Exatamente, você tem que ter uma série de controles. Uhum. Controles, que aí eu vou para o terceiro pilar, certo? A terceira coisa que eu estava falando. Controles que precisam necessariamente olhar para a segurança. Se eu não trato desses dados de forma segura, a segurança da operação de tratamento de dados pessoais, que não é algo novo, o Decreto-Lei do Comércio Eletrônico já exige que quem desenvolva qualquer atividade comercial por meio eletrônico trate os dados de forma segura. E aí a gente fala de segurança, a ideia de confidencialidade, integridade e disponibilidade daquela informação. A lei, a LGPD, traz isso como um princípio da segurança. Ela traz isso como outro princípio, o princípio da prevenção. Traz uma ideia de gestão de risco muito forte e traz como elementos legais mesmo. Lá no finalzinho da lei, na parte que ela fala das boas práticas de segurança, ela chega ao detalhe de dizer que a empresa ela tem que estabelecer o que a gente chama de um plano de resposta a incidente. Aconteceu um incidente, um vazamento de dados ou uma falha no sistema, qual é o passo a passo que todos que fazem parte da empresa têm que seguir? Então a gente tem um componente muito interessante que é justamente de começar a pensar da necessidade de transformar as nossas atividades seguras. Principalmente na pandemia, onde muita gente se remotizou e não sabe nem o que está acontecendo na sua rede. Então, eu trabalhava no computador da empresa, agora eu estou trabalhando no computador da minha casa, conectando a rede da empresa, muitas vezes por caminhos não seguros, utilizando equipamentos que não foram homologados e que podem estar infectados, por exemplo, com algum código malicioso que esteja subtraindo informação. João, só acrescentando ao que você falou, de que isso também é causa de atenuação da pena. Quanto mais segurança a empresa comprovar que teve referente à guarda dos dados, promovendo toda a cuidado necessária, né, oferecendo tudo, ela vai ter uma atenuação. Quando for vazar algum dado, a lei confere a ela, mediante a verificação de que ela teve todo o resguardo, todo o cuidado, que aplicou todas as técnicas de segurança, mas mesmo assim, todos estão suscetíveis, isso sofrerá uma atenuação para ela. Então claro, um incentivo, né? Com certeza. Quando a gente fala de segurança da informação, não é se vai acontecer, é quando vai acontecer. Certo? Certo. E nessa perspectiva, o quanto melhor você estiver preparado para as fases de resposta ao incidente, ou seja, a prevenção, o monitoramento, a resposta. O menor tempo para a resposta. Você terá, sim, uma capacidade de diminuir a punição que, porventura, será aplicada. A lei é muito clara com relação a isso. Não só do fator técnico, mas do fator humano. Se você treinou todo mundo, né? Já é uma indicação que você adota boas práticas nesse sentido. Verdade, a Vânia está dizendo aí um bom antivírus e cuidado com o que chega nos e-mails. É verdade. Com certeza, Vânia, mas isso é só
digamos assim, as havaianas do que a gente fala de segurança da informação. Né? Vou lhe dar um exemplo muito simples. Quando a gente fala de segurança da informação, essa dinâmica de segurança ela vai muito mais longe do que com certeza, e é importantíssimo. Eu só estou dizendo que a gente precisa olhar para outras práticas. Por exemplo, nos locais mais seguros não se permite a utilização de mídias móveis particulares, ou seja, ninguém entra na empresa com seu pendrive. Verdade. As máquinas não permitem a utilização de flash drive ou de dispositivo móvel. Por quê? Porque qualquer funcionário mal intencionado pode chegar lá e copiar toda a sua base de clientes. Ele pode copiar uma informação importante. Quando a gente olha para o que a ISO 27000, que são normas de segurança, por exemplo, trazem, elas vão falar da política de mesa limpa, da política de impressão, Beth. Já pensou quanta informação sensível trafega no escritório, sensível do ponto de vista, né, não da LGPD, mas de ativos econômicos, né, de informações que podem... Importantes. Trafegam no escritório de contabilidade só pela impressão. Quantidade de impressões que são feitas. Nossa, né, sim. que podem ser feitas. Quantas vezes esse papel ele fica em cima de uma mesa e a pessoa sai para o almoço e está lá um dado, várias informações pessoais. Então, quando a gente fala de segurança, ele vai, é claro, e isso é verdade, Vânia, é importantíssimo, é um mínimo, né, que você precisa ter. Por exemplo, um bom antivírus, um bom firewall, ter uma política de troca de senha. Quem de vocês que estão assistindo a gente aqui troca senha periodicamente? Ou não repete a senha? Ou não coloca aquela 1, 2, 3, 4? Ou o que é mais gravoso ainda, usa o e-mail do trabalho no Netflix com a mesma senha. Vixe Maria, a carapuça tá caindo aqui, João. E aí esse tipo de incidente, e aí é uma riqueza, que é uma coisa que eu até escrevendo, a importância da lei no sentido de, muita gente fala do privacy by design, eu acredito que a lei traz alguma coisa chamada do security by design também, de tomar cuidado com a segurança. E isso, Beth, é importante porque para mim tem uma ligação interessante com os contratos, que é o outro elemento legal. A gente precisa começar a revisar nossos contratos. Perfeito. Quando eu digo de quem presta atividades envolvendo troca de dados pessoais, com a indicação necessariamente da assinatura de um NDA, de um acordo de não revelação, de um termo de sigilo, com a criação das cláusulas que ficam lá muito claras quais são as responsabilidades de cada uma das partes. Inclusive do ponto de vista de segurança. Vou lhe dizer o que é que eu estou fazendo hoje em alguns dos nossos clientes. A gente tem um checklist dos fornecedores. Pronto, isso. Os fornecedores para poder tornar na linguagem da lei dos operadores. Então, primeiro eu checo se o meu com a minha relação com esse fornecedor envolve dado pessoal? Não, então está fora. Envolve dado pessoal? Sim, vamos para o checklist. O fornecedor tem política de privacidade? Não, tem que pedir para ele fazer, senão vai ser trocado. O fornecedor tem política de segurança da informação? Não, tem que pedir para fazer. O fornecedor tem um encarregado? Vamos fazer um teste lá para saber se o que está acontecendo. Se ele trata os dados que eu peço para ele tratar de forma segura, porque eu sou responsável. E aí você pensa da seguinte forma, um grande escritório de contabilidade aqui que terceiriza alguma atividade da sua rotina diária. Seu servidor de e-mail, sua atividade de e-mail, ou alguma atividade relacionada à impressão, por exemplo. Surge um vazamento, tem um incidente de segurança envolvendo dados pessoais. As vítimas vão entrar na justiça. Eles vão entrar contra quem? Contra o pequenininho que prestava serviço? Ou ele vai entrar contra o escritório que prestava a atividade, que era o controlador? Apesar de você ter o direito de regresso, é muito difícil operar. Então eu gosto muito de lembrar do que meu pai falava, que o seguro morreu de velho, mas o desconfiado ainda hoje está vivo. Então eu acredito que é importante essa rotina agora de pensar, inclusive, sequências de due diligence, né? De checar o que é que essa pessoa que está comigo está fazendo. O que é que adianta eu ser muito forte, Beth, e o meu calcanhar está lascado ali, toda vez que eu for ficar em pé para poder fazer alguma coisa importante, eu tenho uma fragilidade, né? E são esses pequenos detalhes que a gente tem que olhar aí no processo de adequação. Tá certíssimo. Então, como eu estava dizendo para vocês, esses eram os 3 pilares, né? Tem milhares de coisas que a gente pode falar, mas eu acredito que para um panorama geral, e a gente ter aí uma conversa mais franca com o pessoal que está, eu vejo, como eu disse para vocês, a lei como uma oportunidade. Ela não é, como alguns disseram, o AI-5 digital que veio para proibir as atividades, proibir o fluxo livre de informações, esse tipo de coisa.
ela vem para disciplinar uma atividade que se tornou extremamente invasiva, que é justamente o que Schustoba fala do capitalismo de vigilância. Nós somos vigiados, nossos dados têm valores econômicos. E isso acaba, de certa forma, invadindo algumas das nossas dimensões, né? Como a dimensão da privacidade. E a ideia de proteger esses dados é de que esse fluxo, que hoje é muito invasivo, seja minimamente regulado. Vai doer um pouco, mas a gente tem que mudar essa cultura. Quem de vocês, para poder a gente fechar com um exemplo engraçado, não se sente incomodado quando pensa algo, ou fala algo, ou digita algo e aparece a propaganda sem você nunca ter pedido? Nossa Senhora, horrível. Ou então, como aconteceu comigo, já contei várias vezes, mas para mim é o melhor exemplo. Quem de vocês foi fazer um cadastro na farmácia, como eu fui fazer, para comprar um remédio, e eu não queria ter a informação do remédio vinculado à minha pessoa, e deu o CPF do marido, da companheira, do pai, da mãe, do namorado. No meu caso, eu dei o da minha esposa. E para infelicidade, que eu não queria... O remédio custava 80, o CPF, com o cadastro, custava 64. Eu fiz a conta, olha, eu não quero essa informação vinculada à minha pessoa, não vale a pena, esse valor aí é insignificante. Aí ela, não, pois coloca no meu CPF, né? O negócio de ser cearense, né? Desconto, tem que ter desconto. Na outra semana ela recebeu o e-mail da medicina preventiva do plano de saúde, dizendo, olha, você tem essa propensão para essa doença tal, venha para cá. Um programa do governo federal. E toda vez que o remédio está perto de acabar, ela recebe uma mensagem. Ela já recebeu, e aí depois eu me cadastrei, eu recebi também, a gente esquece de tomar o remédio, o remédio dura mais. A seguinte mensagem, Beth, olha, não interrompa o seu tratamento sem orientação médica, porque eu tinha demorado para comprar a caixa. Não acredito não, João, eu ainda não recebi não, eu não fiz essas coisas não. Aí o que a lei vem é para esse sentido, é para tentar tornar isso um pouco mais organizado. A tua liberdade, né, João, tá sendo invadida, assim, quer dizer, uma pessoa tá te impondo uma situação que você não pediu nem a ela, né, não autorizou ela a fazer. Isso é muito chato, muito, muito. O Dudu tá perguntando um negócio aqui que Dudu, eu só tenho uma palavra para falar, é um desastre. Certo? O que aconteceu já era para ter acontecido há muito tempo atrás, mas foi extremamente importante, eu digo isso da minha percepção enquanto profissional da área, para jogar não um holofote, mas um satélite de luz em cima da problemática de segurança da informação e da proteção de dados nos órgãos públicos. Eu acredito que depois que o pessoal começou a ler do que aconteceu no STJ e no próprio TSE, muita gente, muito órgão público começou a se preocupar, está começando a se mexer para evitar que isso volte a acontecer. Tá Só fecha a porta quando é roubado, né, João? Como bom brasileiro. É mais ou menos por aí. E, tecnicamente, eu acredito que foram 2 ataques intencionais, né? Talvez bem elaborados, não sei se teve motivação política ou não, mas os caras alcançaram um objetivo que era, provavelmente, ter acesso... Não a tudo, mas a uma parte da base de dados aí. Que prejuízo, viu, João? Que prejuízo. Com certeza. E aí, Beth, é engraçado que às vezes você sabe da invasão pelo tipo de e-mail que você recebe, sabe? Por exemplo, quando você começar a receber aí muito e-mail sobre software de escritório, software para escritório jurídico, alguma coisa assim, propaganda de escritório, propaganda de serviço jurídico livre, é porque vazou alguma base de dados com o nome dos advogados. Ou vazou alguma informação aí relacionada a quem é profissional dessa área. Muitas vezes a gente não questiona como é que eles conseguiram esses dados meus, como? Quem foi que liberou? Às vezes a gente chega a ligar para algum órgão, diz assim, foram vocês? Como é que está chegando nos meus e-mails? Chateado, né? Mas... Eu tenho um texto assim, né? Quando eu recebo uma mensagem de WhatsApp, assim, do nada, a pessoa oferecendo um produto ou um serviço, e a última foi de uma especialização. Eu entrei no site, pelo Instagram, no post, aí recebi um contato no WhatsApp perguntando se eu queria receber o programa da especialização. Aí eu disse, como foi que você conseguiu meus dados pessoais? Você sabia que a LGPD não permitia isso? A pessoa apagou a mensagem e desligou. É uma forma interessante. Comigo já ligaram, viu, João? Comigo já ligaram. Esse mesmo exemplo que você está citando, comigo ligaram. Eu também fiz essa consulta, não sei por que como ele obteve o meu telefone
e ligaram para mim, olha, eu vi que você estava interessada, lá de São Paulo, estava interessada nesse curso e etc, etc. Eu digo, como foi que o senhor conseguiu o meu telefone? Isso é inadmissível, isso é invasão, não sei o que, tal, tal, tal. Ele desligou, nunca mais procurou. Pronto. Infelizmente. Então, temos aqui o Alex, né, que era meu braço direito aí nas disciplinas lá na universidade. Realmente, Alex, não foi nada de inovador, não. Era algo muito, muito comum. Pelo menos se tivesse sido o ataque de negação de serviço, é uma coisa muito, muito antiga e muito tradicional. E o Igor aqui está colocando também uma situação que ele passou, né? Uhum. Um amigo que indicou é ótimo. Essa não cola mais não, viu, Igor? Esse negócio de amigo que indicou, disse que você queria. Que amigo? E esse amigo não tem nome, mas é um amigo. Isso é verdade. E, João, olha, você tem aí 5 minutos, 4 minutos aí para a gente estar finalizando, infelizmente, né? A gente vai conversando, é tanta coisa para falar, tanto tema para abordar, porque a LGPD ela envolve vários aspectos. E a gente aqui se limitou mais para falar desses desafios, das oportunidades. A gente poderia, noutra oportunidade, falar sobre outros e outros aspectos, né, das questões das responsabilidades, de uma questão de uma implementação, sei lá, outros temas, João, que com certeza. Já, viu, a honra foi minha, aliás, nossa, né, em nome do Conselho de Contabilidade, eu agradeço demais a tua contribuição. Com certeza, os que acompanharam aí a nossa live receberam informações importantíssimas. Eu acho que todas as vezes que a gente ouvir ou saber mais um pouquinho da LGPD, a gente amadurece, né? Então, aí, finalmente, é seu. Pronto, eu queria só agradecer aí mais uma vez a oportunidade, CRC Ceará. Eu acho que é espetacular trazer essa discussão. Eu acho que é uma discussão que merece ser amplificada dentro da própria categoria, para que possa alcançar mais profissionais. E dizer que, mais uma vez, talvez a forma de melhor enxergar a LGPD seja como uma legislação que traz algumas oportunidades e alguns diferenciais competitivos. Isso facilita a condução do processo de adequação. Agradecer a presença de todos os colegas aí, todos os que se dedicaram um pouco do tempo do seu dia para estar com a gente. Quem quiser mais informações, inclusive sobre alguns cursos, a gente vai ter um curso agora pela FIEC, no IEL, sobre LGPD. É só entrar na página lá do IEL, que tem todas as informações, ou procurar pelo Instagram, que a gente passa as informações. E desejar a todos aí um bom fim de dia, um bom começo de noite, que todos fiquem tranquilos aí nos seus afazeres e que em breve possamos estar vencidos aí essa nossa pandemia, juntos novamente, discutindo. Muito obrigado sobre a LGPD e outros assuntos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês e um bom fim de dia. Obrigada, João. Boa noite a todos vocês, viu? Fiquem com Deus e tudo isso vai passar, né? Boa noite, meu amigo. Boa noite aos colegas professores que participaram, estiveram presentes aí. Até a próxima, amigo João. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até mais.